Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Luan. Bem-vindo ao canal Física e Matemática com o professor Luan Justino Gonçalves. E hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa saga, na nossa série de resolução dessa prova aí, ó, que vocês estão vendo, do concurso do Estado de Mato Grosso do Sul para professores de física, tá? Que foi realizada no ano de 2011. Então a gente parou na questão número 58, tá? Então vamos lá. Então, na aula passada, a gente resolveu a questão número 57. Agora a gente vai estar fazendo a 58 e a 59, beleza? Então, antes de eu fazer, como sempre, dá uma olhada na questão 58, dá uma pausada, tenta resolver, beleza? Agora eu vou passar aqui para 59. Dá uma pausada, tenta resolver também, beleza? E me diz aí nos comentários se você conseguiu, se você não conseguiu, ok? Se os vídeos estão ajudando, o que o vídeo pode melhorar, o que o vídeo o que pode estar melhorando as explicações, ok? Curte o vídeo, compartilha com seus colegas que estão se preparando para Enem, vestibular, concurso público, processo seletivo, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Qualquer tipo de avaliação ou de física e matemática é um item cobrado, tá? E se inscreve no canal e assina e ativa o sininho aí para ficar a par das novidades. Então vamos lá? Vamos, né? Então, questão número 58. Por que eu peguei duas? Porque a 58 é bem rapidinho, é bem tranquilinho, né? Então, vamos analisar. Se uma pessoa está dentro de um ônibus e este realiza uma curva para a direita, com certeza a pessoa se sentirá jogada para o lado oposto ao da curva, né? Força centrípeta, né? Atuando ali. Pois força centrípeta e força centrífuga, né? Pois ela tem a tendência de continuar em linha reta. Tá perfeito, isso aqui é inércia, né? Todo corpo em movimento, retilíneo uniforme tende a manter o movimento retilíneo uniforme. E todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, né? Na ausência de força resultante. Beleza? Então, quando a pessoa é jogada para o lado, né? O que que acontece? Você está indo em linha reta, né? Você está indo em linha reta. Quando você faz a curva, né? Você está indo em linha reta. Quando você faz a curva assim, a tendência do seu corpo é permanecer, por inércia, permanecer o quê? Em linha reta. Por isso que você é jogado para o lado. É o seu corpo, por inércia, tentando permanecer em linha reta. Tá? Então, é a primeira lei de Newton aí. Tá? Então, justificativas físicas. A um é a aplicação da primeira lei de Newton, inércia. Sim, tá correto. Verdinho, tá? Só é possível andar porque ao aplicar uma força no solo para trás, esse eu acho muito legal, cara. Eu comecei a me apaixonar pela física, gostar da física a partir dessas coisinhas. E eu acho interessante isso aí. Meio bobinho, mas né? Só é possível andar porque ao aplicar uma força no solo para trás, este empurra a pessoa para frente. Por que a gente consegue andar, né? Porque a gente empurra o chão para trás, ação e reação, né? E ele empurra a gente para frente, né? Então é a aplicação da terceira lei de Newton. E aqui está dizendo o quê? Que é da segunda. Nada a ver. Então, tá errado isso aqui. Opa. Será que eu vou conseguir marcar dois? Ah, me fala. Não vou conseguir marcar, será? Não vou conseguir marcar. Mas tá bom. Tá. Terceiro. Vamos ver o três itens. Quando alguém está se afogando, não adianta essa pessoa puxar o próprio cabelo para se salvar, né? A questão da ação e reação. Ela puxa o cabelo para cima e o cabelo puxa para baixo, né? Questão da ação e reação. Então, terceira é a aplicação da terceira lei de Newton, ação e reação. Isso aí, tá certo? Tá? E o último, outro fato importante é que, ao se aplicar uma força resultante em um corpo de massa m, ele adquire uma aceleração de mesma direção e mesmo sentido da força aplicada. Isso aqui é o quê?
segunda lei de Newton, né? Então, esse último item está errado. O que está falando que é a terceira, e esse item aqui se refere à segunda lei, não à terceira, igual está dizendo aqui. Então, a gente tem duas corretas, né? Então, vamos ver. Associando as situações no dia a dia com a sua respectiva justificativa, temos exatamente uma associação correta? Não. Temos exatamente duas, tá? São exatamente duas associações corretas, que é a um e a 3 aqui. Exatamente três associações corretas, não. Exatamente quatro associações corretas também não. E nenhuma correta, errado também. Então, a resposta da 58 é a letra B, de bola. Beleza? Então, como eu disse, bem tranquilinho. Agora vamos para 59. Para 59, a gente precisa lembrar a questão de não, deixa eu colocar aqui, arquivo novo, dos, dos processos de dilatação, né? A gente tem a dilatação linear, onde a equação que governa ela é essa daqui. Coloquei errado. Deixa eu colocar, tá? Temos a dilatação linear. Quando você aquece um ferro, ele se expande, né? Ele se dilata. Temos dilatação superficial também, que é a equação que rege essa. E aí que tá, aqui vai mudar o quê? Vai ser dois alfas, né? Que é o beta, que a gente chama aqui, para dilatação superficial, delta T. E temos, por último, a volumétrica, né? Que é igual a, céu, aqui é 3 alfas, ou seja, isso aqui é o gama, tá? O gama, deixa eu arrumar isso aqui, vezes o delta T, tá? Beleza, então a gente tendo essas equações, esse é o carro-chefe da, do estudo, né, dessas dilatações térmicas, seja ela linear, superficial ou volumétrica. Se a gente voltar na questão aqui, ele nos dá duas figuras, né, um quadrado e um cilindro. Então vamos pegar aqui, deixa eu colocar, vamos colocar um quadrado aqui, opa, um quadrado, vou colocar um quadrado aqui, opa, um quadrado e um cilindro. Tá? Que ele fez? Ele pegou aquele quadrado, esse quadrado, e fez ele virar um cilindro, né? Ah, esse cilindro vai ser difícil isso aí, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Parece... Será que não tem um cilindro prontinho aqui pra fazer? Não, não tem, né? Então tá. Eu e minha surra pra fazer um cilindro. Opa, acho que agora deu certo. Beleza. E temos um cilindro aqui, né? Tá perfeitinho, mas dá pra entender. Então a gente tem esse quadrado que foi transformado em um cilindro, tá? E vamos pegar os dados que ele nos dá na questão. Se a gente, deixa eu tirar daqui, voltar aqui. Se a gente for lá pegar os dados que ele nos deu o seguinte dado. Primeiro dado, primeiro dado aqui é que ele falou que o volume no interior desse cilindro aqui é 18 litros. E é interessante aqui apontar a seguinte situação. Esse 18 litros é do volume inicial, tá?
porque ainda ele não aqueceu. Ele aquece a variação de temperatura na segunda situação, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui melhor. Então, eu tenho aqui o volume do cilindro, tá? É igual a 18 litros, tá? Lembrando, 18 litros, eu vou colocar aqui, 18 litros é igual a 18 decímetros cúbicos. Isso aqui em metros cúbicos fica como 18 vezes 10. Desse é menos um, né? Menos um elevado à terceira, então fica menos 3 metros cúbicos, tá? Deixa eu arrumar aqui menos 3 metros cúbicos. Tá aqui em metros cúbicos, beleza? Então tá bom. Aí ele nos passa mais dados lá, se a gente voltar. Quando provoca-se um aumento de temperatura, agora aqueceu, foi aquecido. Ele primeiro deu a informação inicial sem aquecer com o cilindro. A gente vai ter que ir comparando. Aí agora ele já colocou com a área da superfície agora, né? Que ele aqueceu 40, até 40 graus Celsius e a placa dilata de forma que sua área aumenta 72 milímetros quadrados. Ou seja, essa outra informação é o nosso delta A, não, o nosso delta S aqui. Que ele falou que vale 72 milímetros quadrados. Se a gente passar isso aqui para metros, a gente vai ficar o quê? 72 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Porque se mili é na menos 3, né? 10 na menos 3. Menos 3 vezes 2. Menos 6, né? Então tá aí. Para quem não está entendendo essa parte das transformações pessoal, tem algumas dicas aí para ajudar você a fazer transformação bem mais otimizada. Então, como eu digo, tá com dúvida nessa parte de transformação? Ah, o que que você fez aqui, professor? Vem comigo, que na aula particular comigo você entende tudo esse processo aqui, tá? São só transformações de unidades. Às vezes você não precisa ficar fazendo regrinha de três, não precisa ficar usando aquelas tabelinhas, a gente só usa o método dos prefixos, tá? Então, por fim, a última informação que ele nos deu é a temperatura que ele falou que é 40 graus Celsius. Precisa transformar para Kelvin, professor? Não, não precisa, sabe por quê? Porque aqui, ó, a informação vai estar em Celsius, tá? Então não precisa transformar para Kelvin. Então tá. Então, eu tenho essa placa, inicialmente, ela, quando se forma esse cilindro, tem 18 litros, né? Então, qual que é o grande bizu dessa questão? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Unidade amarela. Ah, não tem. Vou pegar verde, então. Então, ah, deixa eu ver aqui. Peraí, nossa. Então, qual que é o grande bizu? É que é um quadrado isso aqui, né? Então, isso aqui e isso aqui, os lados são o quê? Iguais, né? E esse lado aqui equivale a essa parte aqui, ó. Essa área aqui. Essa bagacinha aqui. Essa bagacinha, ele é o quê? É a circunferência, né? Deixa eu mudar de cor. A circunferência do círculo, né? Então, a circunferência é igual ao quê? Inicialmente, a gente tem a primeira informação que ele nos deu desse cilindro é sem ter aquecido.
aquecido ele. Então, é o lado zero, que eu vou chamar, tá? Eu tenho o lado zero e ele foi o quê? Enrolado. O professor fez com que ele virasse um cilindro assim, tá? Então, essa circunferência aqui, tá? Esse perímetro, tá? Do círculo é o quê? Nada mais é que esse lado zero aqui, que vale quanto? Como que eu calculo a circunferência do círculo? 2πr, beleza? E o que que acontece? Outro ponto importante aqui é a questão da altura, né? Então, deixa eu colocar aqui, pontuar o raio, né? Então, daqui até aqui, esse é o raio. E a gente tem o quê? Aqui até aqui, eu tenho o quê? Uma altura h. E essa altura h não é exatamente o outro lado do quadrado, que é igual, né? Deixa eu marcar de verde. Então, opa, a altura do cilindro que eu tenho aqui, opa, não saiu. Então, essa altura que eu tenho do cilindro é esse próprio lado aqui. Então, essa altura vale L0. E como a gente viu, esse L0 vale o quê? O comprimento, a circunferência, né? E essa circunferência do círculo vale quanto? 2πr, beleza? Então tá aí. Essas informações vão ser importantes, tá? Então já deixa aí registrado isso aqui. Então, aí, beleza? Então, essa altura, ela vale o próprio lado zero. E como a gente viu, o lado zero aqui, ele vale a circunferência. E a circunferência é 2πr. Então, 2πr aqui também. Beleza? Beleza. Então, agora, o que que eu vou fazer? Ele me deu o volume do cilindro, né? Então, como que eu calculo o volume do cilindro matematicamente falando? O volume do cilindro é igual, cilindro é igual a área da base vezes a altura. Continuando. Então, o volume do cilindro, né, vai ser igual à área da base do cilindro, que é o quê? É um círculo, né? Como que eu calculo a área de um círculo? Π r ao quadrado, né? Esse é a área da base, né, do cilindro, vezes a altura. A altura é o quê? Vale quanto? 2πr. Né? Então, 2π vezes r. Tá? Se a gente voltar lá, a gente vai ver o quê? Opa, se a gente voltar aqui, ele pediu para considerar π igual a 3. Então, vamos considerar o π igual a 3. Agora, eu já posso substituir também no lugar do volume do cilindro. Eu sei quanto que vale o volume do cilindro. Quanto que vale o volume do cilindro? 18 vezes 10 menos 3, não é? Então, eu já posso fazer isso. Então, vai ser 18 vezes 10 dá menos 3, igual π vale 3, r ao quadrado, né? Deixa eu ver. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Então, área da base, 2π. Desculpa, área da base, πr ao quadrado. A altura é 2πr. Não sei porque eu coloquei 3 aqui, mas é 2πr. Então tá. Π vale 3, r ao quadrado, vezes 2.
Quanto que vale o π? 3 vezes o r. Então aqui vai ficar r ao cubo, né? Então vai ficar 18 vezes 10 na menos 3 igual a 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes r ao cubo. Então, se eu passar esse 18 que está multiplicando pelo lado dividindo, eu vou ficar com r ao cubo igual 18 vezes 10 a menos 3 dividido por 18. 18. Lembrando, notação científica, número com número, base 10 com base 10. Então, 18 dividido por 18, que é número com número, vai ficar 1. Então, vai ser 1 vezes 10 dá menos 3. Eu posso escrever esse 10 na menos 3 como? A gente sabe que esse expoente negativo eu posso inverter ele positivo. Então, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3 positivo. Então, tirando a raiz cúbica disso aqui, eu vou ter quanto? Eu vou ter 1 sobre, né, a raiz cúbica de cada um aqui, porque r é o cubo, né? Eu vou ter raiz cúbica de 1 é 1. Né? Raiz cúbica de 10 elevado à terceira, corta 3 com 3, vai ficar o próprio 10 aqui. Portanto, o meu r, ele vale quanto? Voltando aqui, 10 na menos 1, o quê? Metros. Tá? 10 na menos 1, metros. Por que essa informação é importante? Que agora eu posso calcular esse L0 aqui. Saber quanto que vale esses L0s, que até agora eu não sabia, né? A gente não viu que o L0 nosso aqui é o quê? 2πr, não é isso? Então, o L0 é o quê? 2 vezes o π, que vale 3, vezes o r. A gente descobriu o r vale quanto? 10 na menos 1, né? Então, 10 na menos 1. A gente vai chegar aqui, então, em 2 vezes 3, 6 vezes 10 na menos 1, o quê? Metros. Tá bom? Beleza. Então agora eu já sei quanto que vale esses lados iniciais. Vale 6 vezes 10 na menos 1 metro, tá? Agora a gente segue para os próximos dados aqui, né? A gente usou o primeiro dado aqui. Agora a gente pode usar o segundo dado. O segundo dado é a questão da segunda informação aqui. Se a gente partir para a segunda equação aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho que ΔS é igual a S0, 2 alfas, que é o beta, que a gente fala aqui, tá? Vezes o delta t. Eu tenho o delta S? Tenho, né? Que é o 72 vezes 10 na menos 6, na menos 6 aqui, tá? Na menos 6, o quê? Metros quadrados. O S0 tem? Não tem. Por isso que eu calculei o L0, porque com o L0 eu posso calcular o S0, tá? Porque se eu quero saber a área do quadrado, vai ser o quê? L lado vezes lado, né? Então L0 vezes L0. Aí eu consigo determinar o A0. O S0, né? Melhor dizendo. Eu sempre falo A, pessoal, é porque é área, tá? Mas a notação correta é superfície, tá? Então, S0, eu não tenho. O 2, o alfa é exatamente o que o exercício quer saber. E o delta T eu tenho, que é o 40 graus Celsius, né? Então, aqui está quase pronto. Só falta o S0, cara. Porque o que ele quer saber é esse carinha aqui, ó. Esse alfa aqui. Tá?
Então, precisa saber esse S0. Então, precisa saber o que? A área, ou seja, a superfície aqui, inicial. Para mim saber isso, esse S0 é só saber o que? A área inicial aqui, que nada mais é que o L0 vezes o L0. Nesse sentido, eu vou ter o quê? L0 ao quadrado. Então, se eu pegar 6 vezes 10 na menos um e elevar ao quadrado, eu vou ter o quê? 6 elevado ao quadrado é 36. E esse 10 na menos um vai ser 2 vezes um aqui, né? Então, menos 2. Metros o quê? Quadrado. Pronto, tenho o meu S0 aqui. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso terminar a conta. Então vai ser o quê? 72 vezes 10 na menos 6 igual. O S0 vale quanto? 36 vezes 10 na menos 2. 2. Esse que a gente quer saber, vezes o 40. Isolando esse carinha, eu vou ter o quê? Vou ter 72 vezes 10 na menos 6 dividido, né? Que tudo isso aqui está multiplicando o alfa, então vai passar dividindo. Então vai ser o quê? 2 vezes 36 vezes 10 na menos 2 vezes 40, tá? Se a gente fazer aqui, a gente vai ter 72 vezes 10 na menos 6. E o que que eu tenho aqui? 2 vezes 36 dá quanto? Exatamente 72 vezes 10 na menos 2 vezes 40, né? Então, beleza. O que que eu posso continuar fazendo aqui? Posso fazer o seguinte. 72 dividido por 72, regra de notação científica, número com número, base 10 com base 10. Então tá, então 72 dividido por 72 dá 1, né? Então, 1 vezes 10 na menos 6, dividido por 40 vezes 10 na menos 2, né? Se eu passar esse valor aqui para notação científica, a vírgula está aqui. Se eu diminuo lá em cima, aumenta. Então vai ficar o quê? 4 vezes 10 na menos 1, né? Beleza. 1 quarto, né? Número com número base 10 com base 10. Então, 1 dividido por 4 é 0,25, né? 0,25. Aqui vai ser o quê? Conserva a base, subtrai o expoente. Então vai ser menos 6, menos da regrinha, menos 1 aqui. Então aqui vai dar menos 6 mais 1, que vai dar o quê? Menos 5, né? Beleza. Então 0,25 vezes 10 na menos 5. Tá certo aqui? Tá em notação científica esse trem? Não tá, né? Então, se eu aumento, lá em cima diminui. Então, vai diminuir quanto? Quantidade de casas que eu andei com a vírgula. Andei quantas? Uma. Então, era menos 5, vai ficar o quê? Menos 6. Fechou. Então, tá aí a resolução dessa questão, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para mim colocar a unidade certinho, conforme está na questão, que é o quê? Grau Celsius menos 1. Beleza. A resposta correta, então, é qual? A resposta correta é A, tá? Cadê o coisa? Então, resposta correta é a letra A. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Fui.